Olá pessoal, vamos chegando para estudar mais um capítulo da Bíblia. Hoje, Mateus capítulo 25. Se você quiser pegar a sua Bíblia e deixar aí a Bíblia aberta, Mateus capítulo 25 tem 46 versículos e nós vamos estudar então esses 46 versículos hoje. Estamos numa sequência aí, da última semana da vida de Jesus, a chamada Paixão de Cristo. E então nós estamos vendo aí as últimas falas de Jesus, e vimos ontem no capítulo 24, a fala de Jesus sobre o fim, como que vai ser o fim, quais são os sinais. Falamos aí de 8 sinais que antecedem o fim: o Apocalipse, o Armagedon, com tantos nomes, dado para esse momento, a segunda vinda de Cristo. E assim nós vamos continuar falando no capítulo 25 sobre essa necessidade, de estar preparados para a vinda de Cristo. Nós temos aqui 2 parábolas bem conhecidas, que fala a parábola das 10 virgens e a parábola também dos talentos, que são parábolas bem conhecidas e falam sobre a gente estar preparado para a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. Então vamos começar no versículo 1, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então vamos entender essa parábola. É uma parábola que fala de uma festa de casamento, uma festa essa na época de Jesus, que tinha tipo um noivado e depois então a festa nupcial, o encontro nupcial. Então aqui nos diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então vamos entender que o noivo, quem que é o noivo? É o Senhor Jesus Cristo, e as virgens são a igreja, somos os crentes, os cristãos que estão aí aguardando o noivo Jesus. Uma das metáforas da igreja é a noiva. Então nós nos comparamos uma noiva que aguarda o noivo chegar. E a parábola vai dizer que tinha, verso 2, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. 5 nécias e 5 prudentes. O que é nécia? Nécia é que tem pouca sabedoria. E prudentes diligentes, atentas, preparadas, pessoas que estão corretas, vamos assim dizer, numa linguagem mais fácil. O verso 3 fala: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. Então, naquela época, não tinha energia elétrica. Naquela época, as lâmpadas eram acesas com azeite. E sem azeite não era possível, então, essas lâmpadas serem acesas. E assim, a parábola das 10 virgens traz essa ideia de que as noivas, as 5 noivas prudentes levaram azeite, e as 5 noivas nécias não tinham azeite, ou seja, elas não teriam como acender essa lâmpada no momento que o noivo chegasse. Então acompanhe na sua Bíblia Mateus 25, 5. E tardando o noivo,
foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e os que estavam apercebidos entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então o que aconteceu aqui foi que o noivo demorou a chegar, diz que tardando o noivo, elas foram tomadas de sono e adormeceram. Muitos hoje, aguardando Jesus, já se passaram aí 2000 anos da sua primeira vinda, então muitos anos foram passados, muitos podem vir a adormecer, podem achar que o noivo está demorando muito, mas o noivo vem. Diz que o noivo veio à meia-noite, ou seja, num horário inesperado, e aquelas noivas nécias, elas não tinham azeite nas suas lâmpadas. Ou seja, uma lâmpada que não tem azeite, ela não tem nenhuma utilidade. Então elas não tinham condição de clarear o ambiente para o noivo. E aí então elas saem para comprar azeite. E elas saindo para comprar azeite, quando elas voltam, diz o verso 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, elas saíram para comprar azeite, e quando elas voltaram, o noivo não recebeu elas, Então essa é a parábola das 10 virgens. Então, resumindo a parábola, o noivo é Jesus, as noivas é a igreja, somos nós, os crentes, os cristãos, e quando menos esperamos, o noivo vem, e nisso adormecemos, achamos que está demorando, e quando ele vem, não podemos ser pegos de surpresa, mas temos que estar preparados. Um dos símbolos do azeite poderia ser aqui a santidade da nossa vida, para que estejamos prontos para o encontro com o Senhor Jesus, que é o nosso noivo. Então, aqui a parábola divide entre pessoas preparadas, que são as noivas prudentes, e pessoas mal preparadas, que são as noivas nécias. E a pergunta sempre que finaliza é: quem somos nós? Nós somos que tipo de noiva? Nós temos azeite guardado, ou seja, esse óleo da santidade, da consagração. O texto termina o verso 13 falando: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Então, essa parábola está num contexto já dos últimos capítulos de Mateus, capítulo 25, que está nesse contexto da vinda de Cristo e da necessidade de estarmos preparados para a sua segunda vinda. Aí nós temos mais uma parábola em Mateus 25, que é a parábola dos talentos. Vamos ler o verso 14, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Bom, a parábola dos talentos é uma parábola muito conhecida. Possivelmente você já deve ter ouvido essa parábola dos talentos. Então, depois de Jesus se apresentar como um noivo, agora Jesus se apresenta como um homem de negócios que deixa com seus servos um talento. Hoje, quando falamos de talento, a gente fala assim: nossa, a pessoa tem talento para tocar violão, essa pessoa tem talento para cantar. Mas aqui no texto da Bíblia, na realidade, talento era um valor financeiro. Talento era 35 quilos de ouro, ou de prata ou de bronze. 35 quilos, era bastante coisa. Um denário
era um dia de trabalho, mas um talento era um grande valor. E então nos mostra aqui essa parábola, enquanto a parábola das noivas nos fala que nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus, a parábola dos talentos nos fala que devemos estar trabalhando enquanto Jesus não vem. Devemos estar diligentes, devemos estar em movimento, produzindo bons frutos, para que assim o Mestre nos encontre em ação, em uma boa vida, em um bom propósito de vida. Então a história você conhece. Para um servo deu 5 talentos, para outro servo deu 2 talentos e para o terceiro deu 1 talento. O verso 16: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, verso 19, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então vamos entender. O primeiro servo, ele recebeu 5, ele dobrou aqueles 5, ele devolveu 10. O segundo servo recebeu 2, também dobrou, ele devolveu 4. Mas o que recebeu 1, ele achou que era muito pouco que ele tinha, teve medo e enterrou o seu talento. Essa é a continuação da história. Veja lá na sua Bíblia, Mateus 25, verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito que te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então veja bem, aquele que ganhou 5 talentos, ele chegou ao Senhor, que no caso é Jesus, e falou: Senhor, aqui está mais 5. Eu dobrei os meus talentos. E o que ele ouve? Muito bem, servo bom, servo fiel. Aí o verso 22, o segundo que recebeu só 2 talentos, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então perceba que a resposta é a mesma de Jesus, tanto para aquele que ganhou 5 e devolveu mais 5, tanto para aquele que recebeu 2 e devolveu mais 2, porque eles multiplicaram. Então veja que um devolveu 10, o outro devolveu 4, mas não está na quantidade, está na capacidade de desenvolver os talentos. Então esses 2 receberam a mesma fala: muito bem, servo bom e fiel, né? Mesma fala: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aí chega o terceiro, chega aquele que recebeu só 1 talento, o verso 24. Chegando por Mateus 25, 24, verso: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então veja a história: um recebeu 5, devolveu mais 5, devolveu 10. Um recebeu 2, devolveu 4, foi elogiado também. O terceiro e último, ele recebeu 1 e ele devolveu só 1, ele não multiplicou, ele escondeu. Ele fala assim, ele dá uma desculpa, né? Ele fala: Senhor, sei que é homem severo, que ceifas onde não semeaste. Então veja que esse terceiro, aquele talento que ele recebeu, ele não multiplicou, ele escondeu, ele guardou, né? Diz ali: escondi na terra, diz o versículo 25. Então, de vez de ele receber essa palavra de elogio, como os outros receberam, ele recebe uma palavra de crítica. Mateus 25, 26, respondeu-lhe o Senhor: servo mau e negligente,
Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então vamos entender aqui, para finalizar essa parábola. Então essa parábola, ele finaliza dizendo que esse terceiro, ele foi negligente. O que é negligente? Ao contrário de diligente, ou seja, ele não foi precavido, ele não foi trabalhador, ele não foi investidor, ele não multiplicou. E ele ainda culpa a Deus, né? Ele fala assim, o Senhor, ele fala, sabia que você era homem severo. Então ele chega até a acusar a Deus, né? E o que nos ensina então essa parábola dos talentos? Nos ensina que Deus nos dá para nós coisas em nossa vida, vamos dizer, dons, talentos para nós, e nós devemos nessa terra produzir mais, fazer mais coisas com aquilo que Deus nos dá e não esconder. Já ouviu essa frase? Enterrar o talento? É exatamente o que está escrito ali, enterrar. Então, ou seja, durante essa terra nós temos que administrar com eficiência aquilo que Deus nos dá, os dons que nos dá, para que quando Ele volte, a gente possa dizer, Senhor, olha, Tu me deu 2, aqui está 4, Tu me deu 5, aqui está 10, e não ser, mas Ele me deu só 1, eu sou muito tímido, eu tenho medo, Ele é homem severo, e um monte de desculpa, e não ter produzido mais. Então veja que enquanto a parábola das noivas anterior, a parábola das noivas fala da necessidade, da espera, né, do noivo chegar, e esse azeite simboliza a santidade. Ao mesmo tempo, enquanto devemos aguardar a vinda, devemos trabalhar eficientemente o que nos foi confiado. Então não é um aguardar a volta de Jesus de maneira numa rede, com chinelo Raider nos pés. Não, é você estar ativo, estar produtivo, estar fazendo aquilo que Deus te deu melhor para o reino dele. Seja na sua profissão, seja na sua vocação, seja na sua família, na sua igreja, na sua faculdade, no seu trabalho, você precisa ser produtivo no reino, você precisa ser um bom mordomo daquilo que Deus te deu, seja na vida financeira, seja nos seus habilidades que você tem, seja nos seus dons, não importa. Então, enquanto a gente espera a volta de Jesus, a gente deve, é interessante, homens e mulheres, porque a parábola das noivas, a ideia de mulher, e a parábola dos talentos são homens, então homens e mulheres devem estar ativos, ansiosos, trabalhando, se envolvendo na vida e prontos para receber o noivo, receber a volta de Jesus, né? Então essa é a ideia da parábola dos talentos, né? E a última parte de Mateus capítulo 25, o grande julgamento, o verso 31, acompanha aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, Mateus capítulo 25, depois de falar de duas parábolas, Jesus falando da parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, agora Jesus fala aqui um exemplo
de um julgamento, onde ele está julgando ali. Veja que fala que na sua majestade, então ele é um rei, na sua majestade, os anjos naquele tribunal, e ele está sentado no seu trono de glória, e todos estão na sua presença. E aí ele vai fazer o que? Ele vai separar as ovelhas dos cabritos, né? Os que são dele e os que não são. Mais uma vez repete essa ideia do julgamento final, né? Eu tenho falado com vocês aqui que essa ideia de que no final do todos serão salvos, essa ideia não é bíblica, tá? Porque a Bíblia fala de uma separação entre ovelhas e cabritos ou bodes. Agora, isso não compete a nós, esse julgamento, compete a Deus. Mas isso nos mostra que Deus não é um Deus só de amor, mas de justiça. Então, aqui fala dessa separação e o pastor que vai fazer essa separação, o pastor Jesus, que vai fazer essa separação. E é interessante o verso 35, que fala de uma das características dos salvos, que são as boas obras, que fala assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. 36, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Verso 37, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então vamos entender aqui. Uma das características do salvo, das ovelhas, não dos cabritos, é as boas obras. Veja bem, a gente entende na Bíblia que não são as obras que nos salvam, mas as obras, elas são sinais de que nós somos salvos. Ou seja, quem é salvo por Jesus, ele dá bons frutos. E Jesus falou que pelos frutos vos conhecereis. Então, assistir as pessoas, ajudar as pessoas, é ajudar a assistir o próprio Senhor Jesus. Alimentar os famintos, dar beber aos que têm sede, acolher os forasteiros, vestir os nus, cuidar dos doentes, visitar os encarcerados. Isso é prestar um serviço para Jesus. Então, a gente precisa entender que o pecado, muitas vezes, também é um pecado de omissão. Quando a gente sabe o que deve fazer e não faz, chama-se pecado de omissão. Esse também faz parte dos pecados de omissão. Olha o verso 41 para a gente finalizar. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita, à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 42, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, né? 41, né? Repete, né? Essa parte. Tive sede e não me deste de beber. 43, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste me ver. 44, já finalizando o capítulo. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer, veja bem, deixasse de fazer, então é omissão, né? A um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui a gente encerra o capítulo 25, no 46, versículo 46. Vamos entender então, resumindo o capítulo, três partes esse capítulo. Primeira parte é a parábola das 10 virgens, que nos falam que nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus com as nossas lâmpadas e com o nosso azeite, que o azeite é o símbolo da santidade na vida do cristão. O segundo fala da multiplicação dos nossos dons, dos nossos talentos, que é a parábola dos talentos, que a gente deve aguardar Jesus em movimento e trabalhando para Ele. E o terceiro
nos fala que o nosso discurso tem que ser prático, não só palavras, mas ação. E a melhor maneira de servir a Cristo é servir aos necessitados, aquelas pessoas que estão perto de nós. Então assim nós fechamos esse capítulo falando sobre a preparação e o aguardo da volta de Jesus. De que forma devemos estar preparados para a sua segunda vinda. Agradeço a sua companhia, a sua participação e que a palavra de Deus sempre fale em nossos corações.